Então a nossa primeira integral que nós vamos resolver é a integral de 0 até 2 de 3x² menos 5x mais 1 dx. Lembrando que ainda não se trata de cálculo de áreas, é simplesmente a resolução de uma integral. Para nós aprendermos antes de partirmos para aplicações, cálculo de áreas, cálculo de volumes, cálculo de forças, aprendermos como trabalhar com o teorema fundamental do cálculo. Na verdade, o que nós temos aí é o seguinte, a aplicação do teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo diz que uma integral de a até b de uma função f de x dx, isto é igual à variação da sua primitiva, ou seja, o f de b menos o f de a. Esse é chamado teorema fundamental do cálculo porque ele permite que uma conta muito complexa, que seria um somatório, seja feita através de uma simples variação de uma função chamada primitiva de f. Lembra que essa função f aqui, ela é tal que a derivada de f é igual à função f. Então a primitiva da função f de x é uma outra função f, tal que a derivada desta é igual a esta. Então, o teorema fundamental do cálculo permite resolver essas operações de maneira bem simples. Basta aplicar aí as propriedades da integração. Vamos começar a resolver essa integral? Perceba que essa integral de 0 até 2 de 3x² menos 5x mais 1 envolve a integral de uma função potência. Então, vamos recordar aqui a formulazinha. Lembra que a integral de x elevado a n dx, ela é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante c de integração. E aqui convém fazer uma observação. Esse cálculo aqui é uma antidiferencial. Tá? Então a antidiferencial de uma função contém essa constante c aqui. Esse cálculo aqui é a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Isso aqui é uma primitiva. A primitiva não tem essa constante. A constante é igual a zero no teorema fundamental do cálculo. Não é finalidade do canal ficar demonstrando esses detalhes, basta aplicar a ação da fórmula. Então nós vamos aplicar aí o teorema fundamental do cálculo fazendo esta integral. Uma outra coisa que aparece aí. A integral de uma soma f mais ou menos g em relação à variável x é a integral da primeira mais ou menos a integral da segunda. Tá? Então nós temos essa propriedade. Perceba que aqui eu tenho uma soma ou subtração. Então 3x² menos 5x mais 1. Então, essa função aqui, que é uma função de grau 2, uma função polinomial de grau 2, é composta de 3 parcelas. Então, pela propriedade aqui, a integral da soma ou subtração é a soma ou subtração das integrais. Vou fazer a integral da primeira, menos a integral da segunda, mais a integral da terceira. Convém salientar que nós temos constantes aqui, que multiplicam uma função, e uma constante aqui, uma constante aqui isolada, que não está multiplicando função nenhuma. Então são casos diferentes. Então, começar a resolver. Isso aqui vai ser igual a... Bem, nesse nosso primeiro exemplo, a finalidade é mostrar como que os próximos exemplos, um pouquinho mais complexos, vão ser resolvidos. Tá? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha primitiva aqui, ou seja, eu vou resolver essa integral. Então, vou colocar a minha primitiva aqui, e vou indicar na frente dela o intervalo de variação. Então, numa reta, ela vai variar de 0 até 2. Então, a integral de 3x². Quando eu tenho uma constante, eu conservo a constante. E integro x². Lembra que a integral de x², x elevado a 2, é x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Então, x a terceira sobre 3. X a terceira dividido por 3. Então, essa é a integral da minha primeira parcela. Menos integral da segunda parcela. 5, conserva a constante,
vezes, aí eu vou integrar x, lembra que o x está elevado à primeira potência, tá? Então x elevado à primeira potência, x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então x ao quadrado sobre 2, menos 5 vezes x ao quadrado sobre 2, mais a integral de 1. Quando eu tenho uma constante, basta repetir a constante e acrescentar a variável. Que na verdade essa integral acontece o seguinte, olha. Se eu tenho a integral de uma constante k vezes dx, essa constante k eu posso tirar da integral, k vezes a integral de dx. Como a integral é o antidiferencial cancela o diferencial e sobra só a variável x. Então isso aqui é igual a k vezes x, mais uma outra constante c de integração. Então a integral de uma constante, né, é k vezes essa constante vezes a variável que está na integral, no meu caso aqui x. Então essa integral de 1 é 1 vezes x. 1 vezes x é o próprio x, então mais x. Eu não vou colocar a constante c aqui. Aqui no meu teorema fundamental do cálculo você prova que a constante c nessa conta é zero, né? A sua primitiva não tem a constante, mas tem que me indicar qual que é o intervalo de variação, né? Tá? Então na reta real, ó, então só indicar aqui na reta real que essa primitiva varia de 0 até 2. Então de 0 até 2. Então eu quero a variação desta função de 0 até 2. Vou simplificar a sentença, olha, esse 3 aqui desaparece. E agora eu vou fazer o meu teorema fundamental do cálculo. Então essa aqui seria a maneira de representar. Normalmente eu faço isso, eu tiro esses detalhezinhos e coloco um colchete de 0 até 2. Já está subentendido aí que aquilo lá é o seu intervalo de variação. Tá? Integral de 0 até 2, né? De 3x² menos 5x mais 1. A integral de 3x² menos 5x mais 1 é x ao cubo, menos 5x² sobre 2, mais x, sem a constante c, de 0 até 2. Aí eu vou fazer o meu teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. Lembrando que o b é o seu limite superior e o a é o seu limite inferior. No meu caso, o b é 2 e o a é 0. Então, vai ser f de b menos f de a. Então, vai ser igual a... Bem, primeira parcela, o f de b. O b é 2, então 2 ao cubo, menos 5 vezes 2 ao quadrado sobre 2, mais 2. Esse é o f de b. Menos, né? Então o que é o f de b? É substituir a variável x por 2, f de b, menos o f de a. Então fazer a mesma coisa para a. No meu caso é 0, né? Então 0 ao cubo, menos 5 vezes 0 ao quadrado, dividido por 2, mais 0. Então você fez aí o f de b menos o f de a. Só que perceba que o f de a, não é sempre isso que acontece, mas nesse caso aconteceu, todas as parcelas do f de a são 0, né? 0 ao cubo é 0, 0 ao quadrado é 0, né? Então o f de a ele vai desaparecer. Então isso aqui desaparece, ó. Sobrando simplesmente essa parcela, que vai ser igual a 2 ao cubo, que é 8, né? Aqui cabe uma simplificação, 2 ao quadrado, com esse 2 cancela, né? 2 ao quadrado é 4, 4 por 2 é 2. 8 menos 5 vezes 2, 10, mais 2. 8 mais 2, 10. 10 menos 10, 0. Então 0 é o valor dessa integral definida. A integral de 0 até 2, de 3x² menos 5x mais 1. Essa integral, o valor dela é 0. Nós usamos aí essas relaçõezinhas, essas propriedades. Então esse primeiro exemplo aí é um exemplo bem simplesinho, né? Aqui você usa uma integral de potências de x, né? Integral de x elevado a n, integral da soma, integral de constante, tá? E nos próximos exemplos a gente aumenta um pouquinho aí os detalhes da resolução. Do cálculo. E nós vamos calcular a integral de 0 até 1 de 3 dx sobre a raiz quadrada de 5x mais 1.
Que na verdade o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: a integral de A até B de f de x dx é a variação das primitivas da função f de b até A. É o f de b menos f de A. Onde f é uma função, né, a gente chama de primitiva, constante de integração aqui é zero. A f é uma função cuja derivada é o f de x, tá? Bem, vamos começar a resolver essa integral aí observando um primeiro detalhe, tá? Perceba que tem um 3 aqui, olha, que sai na integral. Isso aqui é igual a 3 vezes a integral de 0 até 1 de dx sobre a raiz quadrada de 5x mais 1. Que vai ser igual a 3 vezes, né? Bem, nós vamos alterar. Lembra que aqui nós não estamos preocupados com uma função, né? Se eu tivesse preocupado com uma função, eu teria que me preocupar com a variável correspondente, x, u, v. Mas a integral definida é um valor numérico, né? Então eu quero saber o valor numérico desta função de 0 até 1, dessa integral. E eu posso fazer uma mudança de variável aí sem me preocupar muito, né, com um sinalzinho de igual. Tá? Não estou preocupado com a função, estou preocupado com o valor numérico da integral. Então 3 vezes, e aqui ó, nós vamos fazer uma mudança de variável. Pegar esse 5x mais 1 e fazer u igual a 5x mais 1. Lembre-se que se eu vou trabalhar com u, eu vou calcular também o diferencial de u, que é a derivada de 5x mais 1, que é 5 vezes dx, né? Então o meu dx vai ser igual a du sobre 5. Então eu vou jogar isso aqui, né? 5x mais 1 vou passar a ser u, a raiz de u, e o dx vai ser du sobre 5. Só que se eu estou fazendo uma mudança de variável, né? Eu estou mudando a variável x para tornar a minha integral mais fácil de resolver, estou mudando a minha variável x para a variável u. Então esse intervalo de 0 até 1 é o intervalo da variável x. Então eu preciso calcular esse intervalo para a nova variável u. Lembra que aqui ó, eu posso tirar que se o x for igual a 0, o que nós temos? Né? Que u é igual a 5 vezes x, que é 0, mais 1. Ou seja, u é igual a 1. E também que se o x for igual a 1, que são os valores da variável x, o meu u vai ser igual a 5 vezes 1 mais 1. Meu u vai ser igual a 6. Então perceba que com esse conjunto de operações aqui, né, essa substituição, ó, 5x mais 1 igual a u, dx igual a du sobre 5, se o x for 0, 5 vezes 0 mais 1, u igual a 1, se o x for 1, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, u igual a 6, eu consigo mudar a minha variável. Então eu posso escrever que isso aqui é igual a 3 vezes uma integral de, né, se o x for 0, u igual a 1, então integral de 1, se o x for 1, u igual a 6, integral de 1 até 6, de 1 sobre a raiz quadrada, né? Vou tirar o dx de lado aqui. 1 sobre a raiz quadrada de 5x mais 1u. Vezes o dx que eu coloquei de lado. E que é o dx? É o du sobre 5. Du sobre 5. Então eu mantive a minha igualdade. Mudei a minha variável, né? Tá? Perceba que a mudança de variável vai tornar a integral mais simples, mais fácil de resolver. Só que eu mudei meus limites de integração. Se u igual a 5x mais 1, se o x for 0, u igual a 1, se o x for 1, u igual a 6. A única diferença é essa. Bem, o que vai ser isso, né? Esse 5 eu tiro, então isso aqui vai ser 3/5 da integral de 1 até 6 de 1 sobre raiz de u. Raiz de u é u elevado a meio, só que está no denominador. Então sobe u elevado a menos meio. Du. Que vai ser igual a... Então percebam que eu transformei minha raiz em u elevado a meio
subi e mudei o sinal do expoente, tá? Então u elevado a menos meio. E vai ser igual a 3/5 vezes a integral de u elevado a menos meio, que é u elevado a menos meio mais 1, dividido por menos meio mais 1, né? Essa aqui é a sua primitiva f, no intervalo de 1 até 6, que vai ser igual a 3/5 vezes u elevado a menos meio mais 1, tirando o mínimo múltiplo comum, menos meio mais 1, é meio, dividido por meio. Essa é a sua primitiva f, no intervalo de 1 até 6, que vai ser igual a 3/5, que multiplica. Bem, aí vamos fazer as continhas, né? Lembra que isso aqui é uma divisão de fração, você conserva o de cima, inverte o de baixo, então 2 sobre 1, vezes u elevado a meio. U elevado a meio nós sabemos que é raiz de u, no intervalo de 1 até 6. Como eu tenho duas constantes aqui, constante sai da integral. 3 vezes 2, isso aqui vai ser 6/5 vezes a raiz de u, de 1 até 6, que vai ser igual a... Aí eu vou resolver essa, né? Vou resolver essa continha aqui, né? Então isso aqui vai ser igual a 6/5, que multiplica o f de b, que agora é o teorema fundamental do cálculo, né? F de b, que é a raiz quadrada de 6, menos o f de a, que é a raiz quadrada de 1. E o resultado final da sua integral vai ser 6/5, que multiplica raiz de 6 menos 1. Raiz de 1 é 1. Então esse aqui seria o valor numérico, né? O valor numérico dessa integral, tá? Fazendo uma mudança de variável. Essa integral é igual a 3 vezes isso, que é igual a 3 vezes. Aí você percebe uma mudança de variável aqui, calcula u e dx, substitui. Se o x for 0, u igual a 1, se o x for 1, u igual a 6. E termina a sua continha. Então essa é outra forma de resolver uma integral com mudança de variável. Uma integral que envolve uma função módulo. Então nós vamos ter que analisar aí a função módulo, né, para poder resolver. Então uma integral de 0 até 5 do módulo de x menos 2 dx. Perceba que ali nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, primeiro passo aí, colocar o teorema fundamental do cálculo, né, que é o que nós vamos usar. Bem, o que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Que uma integral de a até b de f de x dx, ele é igual a f de b menos f de a. Tá? Esse é o nosso chamado teorema fundamental do cálculo. Nesse exercício aparece também a definição de módulo, né? Módulo de x menos 2. E o módulo, né? O módulo de a, por exemplo, ele é igual ao próprio a se o a for maior ou igual a 0 e menos a se o a for menor que 0. Essa é a definição de módulo, né? Vale também para valores de função. Tá? Então o módulo de a, se o a for um número positivo, por exemplo, a igual a 2, módulo de 2 é o próprio 2. Se o a for um número negativo, por exemplo, menos 3, módulo de menos 3 é menos 3, que vai dar mais 3. Na verdade, você tem uma alteração de sinal, tá? Então, é o que nós vamos usar aqui nessa integral. Bem, para começar a resolver essa integral, como nós estamos trabalhando com uma função módulo, é conveniente analisar a função módulo, né? Perceba que o que define o módulo de 0 é 0, né? 0 não tem sinal, então o 0 para nós é importante. Vamos começar a analisar a partir daí essa função. Lembra que vocês têm uma função f de x, né? Que é igual ao módulo de x menos 2. Tá?
Nós sabemos que o x menos 2, ele é se você tirar o módulo, ele é uma reta crescente, né? Então, é uma reta crescente, cuja raiz, né, se eu pegar aqui esta função, x menos 2, e igualar a zero, eu vou ter como raiz x igual a 2. E ela é uma reta crescente, então a representação gráfica desta função seria mais ou menos assim. No eixo x, uma reta crescente, passando aqui por x igual a 2. Perceba que você tem uma parte em que a reta está abaixo do eixo x, negativo, e uma parte em que a reta está acima do eixo x, positivo. Perceba que se o x é maior que 2, maior ou igual a 2, né? Vou colocar o igual aqui para ficar igual à nossa definição, nós vamos ter que o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2. Perceba que o módulo de A é o próprio A se A for maior ou igual a 0. Se o x for maior ou igual a 2, a sua função ela é positiva e o módulo é a própria função. Se x for menor que 2, então o módulo de x menos 2 é igual a menos A. Então, menos x menos 2, tá? Perceba que se o x for menor que 2, nesse intervalo aqui, sua função é negativa. E o módulo de um número negativo é menos um número. Como a nossa integral vai de zero, né? A nossa integral vai de 0 até 5, né? Nós temos aí um limite inferior da integral e o limite superior da integral, esse 2 do meio, eu vou ter que dividir a minha integral em duas partes, né? Uma primeira parte aqui, em que o módulo de x menos 2 é menos x menos 2, e uma segunda parte aqui, em que o módulo é o próprio x menos 2. Então a primeira coisa que eu vou fazer é organizar isso aqui em duas integrais. Uma integral de 0 até 2, do módulo de x menos 2, só que nesse intervalo, x menor que 2, o módulo de x menos 2 é menos x menos 2 dx, mais uma outra parte, que é a integral de 2 até 5, então nessa parte aqui a função é positiva, então o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2, de x menos 2 dx. Então aí você consegue resolver a sua integral que envolve módulo, né? Só que aí você vai ter que fazer uma análise primeiro, né? Saber aonde que existe essa mudança de sinal, né? A raiz da função da qual você está calculando o módulo, né? X menos 2 igual a 0. Então em x igual a 2, se o x for menor que 2, esse valor é negativo e o módulo muda o sinal. Se o x for maior que 2, esse valor é positivo e o módulo conserva o sinal. Então o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2 no intervalo de 2 até 5. E o módulo de x menos 2 é menos x menos 2 no intervalo de 0 até 2. Então eu divido essa integral em duas, que vai ser igual a... Bem, vamos começar a trabalhar. Esse menos aqui, ele vai sair da integral. Então menos a integral de 0 até 2 de x menos 2 mais a integral de 2 até 5 de x menos 2. Bem, aí como são integrais bem simplesinhas, né? A integral de x é x elevado à primeira potência. Lembre-se que a integral de uma potência é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. A integral de uma constante é o próprio 2x, né? Então essa integral aqui é bem simplesinha, então nós vamos ter que isso aqui é igual a menos, né? Menos a integral de x, que é o x ao quadrado sobre 2, menos 2x. Então essa aqui é a primeira integral, no intervalo de 0
até 2, mais, né? Aí a segunda integral, que é a mesma coisa. X ao quadrado sobre 2 menos 2x. Também no intervalo de x ao quadrado sobre menos 2, no intervalo de 2 até 5. E aí a aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? F de B menos F de A mais F de B menos F de A. Vamos montar essa continha aqui. Isso vai ser igual a primeira integral F de B, né? Então menos F de B é o F de 2 menos 2 ao quadrado sobre 2 menos 2 vezes 2, F de B menos, né, menos F de A, que é menos... Perceba que menos, esse menos aqui do nosso teorema fundamental do cálculo, com esse menos aqui do módulo, menos com menos vai dar mais, né? Então mais, né, mais 0 ao quadrado sobre 2 menos 2 vezes 0. Então essa é a primeira integral. Mais, né? Tá, e vamos colocar a segunda integral aqui. Tá, mais F de B, que vai ser 5 ao quadrado sobre 2 menos 2 vezes 5. F de B menos F de A, que vai ser 2. 2 ao quadrado sobre 2 menos 2 vezes 2. Vamos ter que fazer essa operação. Então a primeira integral F de B menos F de A mais a segunda integral F de B menos F de A. Então, aplicamos o teorema fundamental do cálculo duas vezes. Na primeira integral desta região de 0 até 2, na segunda integral nesta região de 2 até 5. Perceba que essa parcela aqui ela vai desaparecer, né? Essa parcela aqui ela desaparece. 0 ao quadrado é 0, 2 é 0, 0. Essa aqui vai dar 2 ao quadrado, 4. 4 por 2, 2. 2 menos 4. Então essa conta toda aqui, olha, vai dar menos 2. Menos 2, né? 2 ao quadrado, 4. 4 por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então 2 menos 4, menos 2. Menos 2 com menos, mais 2. Então, vamos começar a montar o resultado final aqui. 2, né? Mais 0, que é essa parcela, mais... Agora essa parcela aqui. 5 ao quadrado, 25, né? 25 sobre 2, né? Menos 10. Menos 10. Menos, né? Então esse menos aqui, olha, perceba que aqui vai dar 2 ao quadrado, 4 por 2, 2, que vai dar menos 2, né? É a mesma continha daqui, né? Perceba que é a mesma operação, tá? Então aqui menos 2 com menos mais 2. Que vai ser igual a, bem, 25 sobre 2... né? Menos 10 mais 4, menos 10 mais 4, menos 6. Que vai ser igual a, né? Tirando o mínimo, né? 2 vezes 6, 12, então 25 menos 12. 25 menos 12, 13, dividido por 2, que é o valor numérico, né? Dessa integral, está aplicando o teorema fundamental do cálculo. Então, ó, uma resolução de uma integral que envolve uma função módulo, né? Qual que é a diferença? Você vai ter que fazer uma análise. Uma análise primeiro da função módulo. Como é o módulo de x menos 2, o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2 se o x for maior ou igual a 2, que é a parte positiva, né, dessa reta crescente. O módulo de x menos 2 é menos x menos 2 se o x for menor que 2, que é a parte negativa desta função, né, uma reta crescente aí no caso. Aí você divide a sua integral em duas, né? De 0 até 2, módulo de x menos 2 é menos x menos 2. De 2 até 5, módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2. Termina a sua continha. Bem, espero que tenha entendido a resolução, né? Qualquer dúvida, entre em contato.
Se gostou aí, compartilhe, ajude o canal a crescer, divulgue, se inscreva no canal. Obrigado.